Me diga, me mostre só um. Todos eles passaram por necessidades, passaram por dificuldades, passaram por escárnios, passaram por tudo. E a Bíblia fala, homens de que o mundo não era digno deles. Por causa de suas fés, foram perseguidos, arrastados para as arenas. Por causa da sua fé, foram mortos à espada, cerrados ao meio. E como é que nós não vamos ter problema mesmo tendo fé? Então é por isso que Deus quer que nós venhamos falar com você acerca da sua fé, e que você não venha se desmotivar por causa dos problemas que têm se levantado. Por que, obreiro? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando Deus ungiu Davi a rei, Deus levou logo ele para o palácio? Levou, gente? Davi primeiro provou as coisas mais amargas da vida. Deus levou Davi para o deserto, para depois ele ir para o palácio. Glória a Deus. Será que eu e você somos melhores do que Davi? Tem uma promessa para você, tem uma promessa para mim. Mas antes que essa promessa aconteça na nossa vida, Deus nos leva para onde? Para o deserto. Não é o diabo. Não é o diabo, gente. Porque muitas vezes as pessoas estão passando por problema e dizem, eu estou mal com Deus, o diabo está na minha vida, o diabo está no meu casamento. Não, gente. Quem que levou sempre o povo do Egito? Quem levou o povo de Israel para o deserto? Quem foi? Foi o diabo? Foi o diabo, gente? Não foi não. Não foi o diabo não. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o diabo? Não foi não, foi o Espírito Santo. E será que nós somos melhores do que esses homens? Então a palavra que nós vamos trazer, eu queria que vocês prestassem muito bem atenção, para que você venha se fortalecer na sua fé. Amém? E a nossa palavra está lá no Gênesis. Gênesis 17. Do 1 ao 9. Amém? Amém. Acharam, né? Diz assim, meu Deus, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porém o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Lá vem as promessas. Deus já está começando a prometer coisas para Abraão. E diz mais, então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu conserto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Graças a Deus. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Deus já começou a mudar o nome, Deus já começou a mudar a vida de Abraão pelo nome. Será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti.
e te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e se lhes dei o seu Deus. Então, vamos lá. Quando você tem a fé de Abraão, você não anda reclamando e nem murmurando de nada, porque vai ter certos momentos na nossa vida que nós temos que caminhar sem entender nada, só confiando no caráter de Deus, como Abraão. Deus não queria que Abraão se preocupasse em saber para onde ele estava o levando. Deus só queria que Abraão andasse com ele. Deus quer que você ande com ele. Você sabe o que foi que aconteceu nessa caminhada de Deus com Abraão? Ele se tornou-se amigo de Deus. Então, quando eu tenho uma fé abraâmica, eu não vejo o problema, eu vejo o quê? O resultado. Eu não vejo o problema. Por mais grande que ele seja, diante da fé em Deus, esse problema vai se tornar pequeno, porque não há um problema nesse mundo que Deus não consiga resolver. Meu Deus, verdade. Mas tem um porém. Ele quer que você ande. E o que é andar com Deus, obreiro? É você andar obedecendo a sua palavra. É você entregar os seus problemas nas mãos de quem pode resolver. Se o advogado falhou, se o médico desenganou, espera aí, vá com calma. Tem Deus para resolver. E é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Resolver os nossos problemas. E quando a gente tem uma fé em Deus, você não vê essa pessoa reclamar de nada. Ela está morrendo ali no cantinho dela. Ela não fala do quê? Tem até um ditado que diz que o bom cabrito não berra, né? O bom cabrito não berra. Então aqueles que mantêm essa fé dentro delas, elas ficam no seu cantinho esperando o resultado de quem? Em Deus, porque é a única saída, porque ela olha para a direita, olha para a esquerda, olha para cima, olha para baixo, olha para os lados, não vê solução. A vida com Deus, tendo uma vida com Deus, Ele vai nos guiar para a bênção e para a terra prometida. Não pense você que o sonho que você quer resolver, que o sonho que você quer realizar, e que as suas bênçãos vai vir de repente, ó dedinho, não vai não. Tem uma promessa? Tem. É para você? É para mim? É. Mas espera aí, Deus primeiro vai levar você para onde? Para o deserto. Mas todos aqueles que confiam em Deus anda de mão dadas. Deus anda de mão dada com você aonde? No deserto. Como ele fez com aquele povo de Israel. Porque eles criam, porque Moisés cria em Deus. Estou falando de Moisés, estou falando de Abraão não, estou falando de Moisés. Lá naquele deserto, Deus atravessou o deserto com eles. E quando eu e você confiamos em Deus, a bênção que Ele prometeu para você, as bênçãos que Ele prometeu para mim, e os desertos que nós vamos passar, os caminhos que nós vamos trilhar até essa bênção, se eu confio em Deus, eu ando de mão dada com Ele, Ele vai me levar até a minha bênção.
As pessoas murmuram demais. Não pode passar por um probleminha que já começa a se lembrar do deserto. Ah, naquele tempo eu tinha muito dinheiro. Ah, naquele tempo eu tinha isso. Ah, naquele tempo eu não passava por isso. Ah, naquele tempo isso. Porque naquele tempo você não vivia na fé. Por isso que não está tudo bem com você. Você não vivia pela fé. A partir do momento que você vive pela fé, se você não tiver lutas, a sua fé nunca vai se fortalecer. Você nunca vai ter uma experiência com Deus. Então, quando a pessoa está passando por uma situação difícil, começa a murmurar pelos cantos, fica se maldizendo, fica voltando para o Egito, daquela terra miserável, da onde Deus tirou ela por causa de um probleminha. Ela começa a se lembrar de novo do que ela passou lá atrás. Mesmo sofrendo, ela começa a se lembrar. Lá no passado eu era melhor, lá no passado eu vivia bem, lá no passado eu vivia assim. Volta para o teu passado. Volta para o teu passado. Volta para ele. É melhor você começar, é melhor voltar para o passado, porque você fica se lembrando dele, que é o mesmo pecado. Então, quando eu começo a olhar para trás, eu estou esquecendo de Deus que está na minha frente. E se eu esqueço de Deus, como é que eu quero alcançar alguma coisa? O Breno, mas está difícil. Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu também não passo por isso? Mas pergunta a minha esposa se eu ando murmurando dentro de casa. Pergunte para ela, se mesmo eu abro a boca para dizer alguma coisa. Porque eu sei que eu confio. Eu sei que as lutas vão passar, porque nada é para sempre. Tudo passa. Tudo passa. Amém, gente? E diz assim também: quando você é da fé e tem sonhos, esses sonhos eles te motivam a lutar por eles. E todas as pessoas que querem destruir os seus sonhos, elas não vão conseguir. Por quê? Porque tudo que nasce da fé, ninguém pode destruir. Glória a Deus. Tudo que nasce da fé é indestrutível. E se tiver alguém que queira lhe barrar, Deus vai fazer acontecer alguma coisa para essas pessoas se afastarem de você. Esse jeito, Obreiro é meu amigo, é minha amiga, vai se afastar de mim. O que foi que Deus permitiu acontecer com os pastores de Ló e de Abraão? Me diga. O que foi que aconteceu entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão? Brigaram, gente, e se separaram. Aí Deus apareceu para Abraão e falei: agora eu vou te fazer uma grande nação. Então Deus vai permitir acontecer coisas para que pessoas venham se afastar de você. Deus vai permitir coisas para que pessoas que, entre aspas, se dizem ser seus amigos, os irmãos, né, irmãos, se afastem de você. Se Deus tem uma promessa na sua vida, tudo aquilo que vai querer atrapalhar essa promessa acontecer na sua vida, Ele vai afastar de você. Mas para isso você tem que crer em Deus. Para isso você tem que confiar em Deus. Então, o que acontece com uma pessoa que está passando por provas, mas ela não confia em Deus? A primeira coisa que entra dentro dela: medo, ansiedade e por fim a depressão. Porque essas três coisas é a falta total de fé em Deus. Porque quando eu creio, eu tenho uma esperança dentro de mim, de que Deus vai cumprir com a sua promessa. Ele prometeu levar Abraão e a sua descendência para a terra prometida. Sim ou não? Para a terra prometida.
Só que Deus foi sincero com Abraão. Olha, preste atenção, antes dele chegar na terra prometida, Deus falou para ele: mas vocês vão ser escravos 400 anos. Aí você quer a bênção da noite para o dia? É desse jeito. Você quer a bênção da noite para o dia? Você pensa que Deus é garçom? Que você estrala o dedo, ele vem com a bandeja aqui? Com a sua bênção, com a minha bênção? Não, gente, Deus não é garçom, não, ele é Senhor. E Senhor manda. Senhor manda. E o servo o quê? Obedece. Amém? Então, a fé, ela é algo indestrutível. É através dela que nós conquistamos a nossa salvação. É através da fé que nós conquistamos a salvação. A graça, mediante a fé, porque a salvação não vem por méritos, porque nenhum de nós aqui merecia ser salvo, nenhum merecia ser salvo, porque ninguém, não é por méritos, é pela fé. Então, obreiro, o que está faltando para que eu venha ter essa fé, para me confiar em Deus? O que é que está faltando? Você obedecer a palavra, pronto. Só isso. Obedeça. O que é que Deus está te pedindo? O que ele pediu a Abraão. Ele pediu Isaac a Abraão. E o que é que ele está te pedindo? O que é que está impedindo da sua fé explodir para fora? Porque ela está presa dentro de você. Não se esqueça que todos os sonhos, toda a terra prometida, existe um caminho até eles. E neste caminho, as vozes seculares vai querer desviar vocês do propósito que Deus colocou dentro de vocês. O mal, ele sempre vai estar falando coisinhas no seu ouvido, dizendo que você não é capaz, aquela igreja não acontece nada, porque não pregam isso, não pregam aquilo, não pregam isso. Não, gente, quando você tem a fé, você não dá ouvido a vozes seculares, você só dá ouvido à voz de Deus. Desse jeito. É ela que vai te abençoar, é ela que vai me abençoar. E enquanto eu tiver com ouvidos inclinados para ouvir a voz de Deus, que nem Abraão, a vitória é certa. Pode durar um tempo, 2 tempos, mas ela vem. Então por isso que nós precisamos da fé, porque quando a gente tem fé, a gente não se desespera, gente. A gente não se desespera por causa de uma bênção, por causa de um problema, porque você tem a mais pura certeza de que Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. O que está faltando hoje nas pessoas é fé. É tanto que Deus diz: será que eu encontrarei fé na terra? Será que eu encontrarei fé na terra? Mas a Bíblia também relata várias situações em que o povo de Israel, durante a sua jornada pelo deserto, manifesta insatisfação, reclamações, murmurações contra ele e contra o seu ungido, que era Moisés. E a murmuração, como está lá em Números, se eu não me engano, de 1 em diante, fala que o povo de Israel murmurou e Deus fulminou todo mundo. Olha o que é que a murmuração traz, gente. Acende a ira de Deus. A murmuração acende a ira de Deus. O cristão que quer ser abençoado, ele pode ter a mais absoluta certeza que ele vai passar pelo vale da sombra da morte. Não tem como. Todo cristão que quer conquistar algo na vida, se vier de Deus aquilo que ele quer, se vier de Deus, vai ter lutas, vai ter guerra, vai ter tribulações. Por mais que a promessa esteja na sua vida, por mais que Deus ungiu a sua cabeça, como ungiu a de Davi, não levou ele para o palácio, levou ele para o deserto também. Ele foi perseguido. E nós,
Davi. Com certeza não. Com certeza não. Se Deus permitiu aqueles homens que andavam de mão dadas com ele, do lado dele, ouvindo ele, vendo ele, levou eles para o deserto, gente. E nós? E nós? Que muitas das vezes nós estamos crendo que a nossa fé, olha, eu vou te contar. Mas tem hora que nós estamos duvidando dele, de Deus. Uma hora nós estamos crendo, uma hora nós estamos duvidando. E sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez a situação que você e que eu estamos passando ainda não foi resolvida porque a nossa fé ainda não está pura. Nós não cremos de fato e de verdade em Deus. Dizemos que cremos com a boca, mas mais tarde estamos murmurando contra Ele. Dizemos que, Deus, eu confio em Si, eu confio no Senhor, e mais tarde está duvidando da palavra dEle. Então essa fé fica mirrada. A fé não precisa ser grande, como a Bíblia fala, tamanhozinho um grãozinho de mostarda. E o que é uma fé? E o que é uma fé pura? É uma fé sem dúvida. É uma fé, a fé pura é algo de plena certeza de que as promessas de Deus vai se cumprir na minha vida, que vai se cumprir na sua vida. Glória a Deus. A fé pura é isso, é você não ter dúvida. É de que você vai para o médico, você está desenganado, pegou aqui o exame. Poxa, o médico disse que eu tenho tantos anos de vida, mas eu vou crer no meu Deus, que o meu Deus é o dono da vida. O meu Deus é o dono da vida. Foi Ele que me formou. Se Ele disser que eu tenho que partir, eu vou partir, mas se Ele não disser que eu vou ter que partir, eu vou dizer como é que eu estou curado. Mesmo com o exame aqui comprovado que ela vai morrer em 3 dias. Desse jeito. Ela não se abala. E se ela partir, ela olha para o céu e diz assim: meu Deus, muito obrigado, porque agora eu vou morar contigo. Mas ela não desiste da fé. Ou ela vence aqui, ou então ela vence lá. Não tem bom. Quem tem fé é assim. Se ela não venceu aqui, se passou por lutas, tribulações, mas morreu sem que a promessa se cumprisse na vida dela, como Abraão morreu, e muitas coisas não se cumpriram, que Deus prometeu para Abraão não se cumpriram, mas ele está onde? No reino, que é a maior vitória que um cristão pode ter. Não há vitória maior do que essa de ser salvo. Então, o que é que nós queremos falar para você? Que exercite a sua fé. Pare de murmurar. Pare de se maldizer da vida. Tem pessoas que passam por uma coisinha, acontece uma coisinha, rachiam um palavrão desse tamanho. Pessoas que estão passando por situações difíceis na vida, aí já chama logo o nome de desgraça. Essa desgraça não sei o quê, esse coisa não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Aí depois as coisas vão de mal, pior da sua casa, aí você quer culpar seu marido, você quer culpar sua esposa. Mas o culpado é o que saiu da sua boca. Cuidado com suas palavras na hora das suas provas. Porque Deus ele não vai falar para você a hora que Ele está te provando, não. Você se lembra que aquele povo caminhou com sede e eles foram para Mara? Deus poderia ter facilitado, poderia ter já chegado lá e ter a água tá toda docinha, mas Deus fez a água ficar doce. E eles murmuraram. Quantos de nós, gente, passamos por prova e somos reprovados? Nós passamos por provas. Deus diz assim: eu vou provar esse meu céu porque eu quero abençoar. E a gente é reprovado. E a bênção fica tirada. E a bênção fica tirada. Porque quem crê não foge. Quem crê não foge. Tem um ditado que diz que render-se nunca, não, desistir nunca, render-se jamais. Porque se você está com Deus, e se
Deus realmente está com você, se você anda de mão dadas com Deus, não se preocupe, obreiro, se eu morrer sem que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Não, de qualquer jeito ela vai se cumprir, embora que seja da salvação, mas ela vai se cumprir. Pode não se cumprir o seu marido convertido, o seu filho convertido, a vida financeira abundante, mas a promessa da salvação ela vai ter que se cumprir. De uma forma ou de outra, a palavra de Deus ela vai ter que se cumprir. Então você tem bênçãos, você tem sonhos, eu tenho Deus tem bênçãos para a minha vida, para o meu casamento, para meus filhos. Deus tem bênçãos para você. Agora, o que importa agora é se a gente crê ou não de que essas bênçãos vai poder acontecer na nossa vida. Porque tem pessoas que pelo tempo da bênção, pela bênção não ter chegado ainda, elas começam a murmurar, a se maldizer e vai enfraquecendo na fé. Tanto tempo que eu luto pelo meu esposo, tanto tempo que eu luto pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos. Tem um pouquinho de calma, porque Deus nos leva para o fogo para nos purificar. Deus nos leva para o fogo para purificar a nossa vida, para queimar tudo que é ruim, tudo que é de dúvida, incerteza. Ele bota a gente no fogo para isso. Mas não se preocupe não, que da mesma maneira que tem um tempo de botar no fogo, tem um tempo de tirar do fogo. Você está vendo o ouro, a prata? Quanto mais fogo leva, mais puro fica. Assim é o cristão. Quanto mais fogo, que fogo é esse, obreiro? O fogo da perseguição, o fogo dos problemas, o fogo do deserto, o fogo das situações difíceis que nós passamos e que olhamos e praticamente a gente vê assim, poxa, não tem solução. Mas mesmo você sabe assim, poxa, não, vem aquela vozinha, não tem solução, mas é lá do outro lado você diz assim, mas eu creio em Deus. O meu Deus, foi Ele que me prometeu. Quem prometeu não é mentiroso. Se você não crê em Deus, crê pelo menos no caráter dele. Que o que ele fala, ele cumpre. Que o que ele fala, ele vai cumprir. Mas cedo ou mais tarde, você vai chegar nesse altar para dar testemunho. Permaneça na fé. Permaneça firme. Aguente o tranco. Porque quando a vitória está bem pertinho, o diabo parece que aumenta o fogo 7 vezes mais. A pessoa, você vai receber sua bênção e ainda vai sair purificado diante de Deus. Glória a Deus. Então, as bênçãos de Deus é para todos. Para todos aqueles que creem nele. É para todos que creem nele. Obreiro, eu já estou quase desistindo de um algo aí que eu estou lutando. Desista não, Deus mandou você desistir? Deus mandou? Deus mandou você desistir? Então por que você está querendo parar? Por que você está querendo parar? Volte a sonhar. Volte a ter fé em Deus. Está com problema? Se ajoelhe. Está passando por situações difíceis? Está difícil? Se ajoelhe. Chora o máximo que tu puder diante de Deus. Ele se alegra com isso. O problema é tão difícil, é tão duro. Não foi fácil para Jesus não, gente. Você acha que foi fácil para ele? Não foi fácil para Jesus não. Se não foi fácil para o nosso Salvador, vai ser fácil para nós. Se eu, o dono da casa, fui chamado de endemoniado, quanto mais vocês, o céu. Não é assim que ele fala? Então é honroso você estar na igreja, é honroso, preste atenção, é honroso você estar dentro da igreja, tendo fé em Deus e passando os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que muitos do passado, homens de Deus passaram. É uma honra para nós. Glória a Deus. É uma honra para você, é uma honra para mim. Só assim eu sei que eu estou agradando a quem? Deus. Obreiro, eu tenho fé, mas olha, está uma maravilha a minha vida. Reavalie a sua fé. Reavalie a sua vida com Deus.
Deus. É bíblico. Aqueles que é do mundo, o mundo ama. Mas como não sois do mundo, o mundo vos odeia. Então como é que eu estou tendo comunhão com Deus com a minha fé lá em cima e ninguém se levantar contra mim? Me diga. Me diga. Não tem como, gente. Não tem como. Então, para terminar, eu quero dizer algo para você. Que a fé em Deus, ela só existe no coração daquelas pessoas que são sensíveis à sua voz. A fé só pode nascer dentro do coração, primeiro pelo ouvir a palavra. Mas se você não tiver um coração sensível à voz de Deus, e fazer o que Ele está mandando você fazer, largar o que Ele está mandando você largar, então a sua fé vai ficar uma fé defeituosa, vai ficar uma fé, vou dizer assim, uma fé aleijada. A fé, para você ter fé, você tem que ter um coração sensível à voz de Deus. Aqui nós estamos pregando a palavra, então você tem que ter sensibilidade de deixar ela penetrar dentro de você. E quando a palavra penetra dentro da pessoa, ela vai cortando tudo que é de ruim, tudo que é de diabólico, tudo aquilo que não presta, e colocando as coisas de Deus para dentro. E o que é mal vai tirando, a palavra vai tirando. Então você fica com o coração limpo. Então você fica com o coração puro diante de Deus. E a sua mente vai ser igual a mente de quem? De Deus. Pensar nas coisas lá do alto. É assim? Então nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. Aleluia. E o que é pensar em Deus? É você pensar nas coisas lá do alto, na sua salvação. É como o pastor está falando. Se as pessoas valorizassem sua salvação, elas estariam aqui hoje. Verdade, Senhor. Porque muitas vezes, dia de domingo, elas podem até vir buscar o Espírito Santo e se arrepender, mas na terça-feira tem a unção, que o domingo não tem. Então é um conjunto, é um círculo. Vê um terça, vê um quinta para ver o ensinamento que Deus quer me ensinar, e ver um domingo me arrepender e confessar meus pecados diante de quem? Então você já chega domingo cheio. Você já chega cheio. Amém? Amém. Então, preste atenção. Você tem uma bênção, eu tenho uma bênção. Vamos lutar para que essa bênção aconteça na nossa vida. Vamos andar de mão dada com Deus. Porque se a gente andar de mão dada com Deus, Ele mesmo vai nos caminhar à terra prometida. E ninguém vai poder lhe enganar. Ninguém vai lhe enganar. E preste atenção como Deus vai tirar pessoas da sua vida que queriam lhe atrapalhar. Olha o que eu estou lhe falando. Olha o que eu estou lhe falando. Deus ele vai tirar da sua vida. Não sei quem, mas Ele vai tirar da sua vida pessoas que queriam lhe atrapalhar. E quando Ele tirar, não queira trazer de volta mais não. Não queira trazer de volta não. Porque aí é tentar Deus. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. E sexta-feira eles falam, viu gente?